carrossel com a graça divina. A tristeza parte junto ao pensamento e no mesmo momento Estamos ao vivo! fui até a mina. Já não existia mais um pingo d'água. Ressentido em mágoas molhei a retina. Eu vim pra rever a felicidade. Encontrei só saudade e me alucina. Como é que vocês estão? Cara de alface. E aí? Tô aqui escutando uns modão. Deixa eu falar um negócio. A música caipira, ela constrói um imaginário infinitamente melhor do que qualquer outro estilo musical que vocês possam escutar por aí, viu? Mas a música caipira raiz é essa. Meus ancestrais, que ao dormir e levantar pedia bênção aos pais. O respeito familiar são bases fundamentais. O respeito familiar são bases fundamentais. Perante a luz divina, todos nós somos iguais. Perante a luz divina, todos nós somos iguais. O alicerce do princípio são essências naturais. O alicerce do princípio são essências naturais. Cara, se vocês escutassem modão sertanejo, moda boa, raiz, assim, ó, moda caipira, todo dia o imaginário de vocês seria um imaginário muito melhor. Muito melhor do que essas porcaria que vocês ficam escutando todo dia. Entendeu? Então tá bom. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, é o seguinte, deixa eu falar um negócio aqui. Antes de começar, pô, meu cabelo tá todo zoado aqui. Não dá nada não. Foda-se. Deixa eu falar um negócio aqui interessante pra vocês. Mano, importante, importantíssimo. Se você tem algum amigo, parente, alguém que você gosta, né, um cremoso, alguém que está querendo mandar um pudim, e você sabe que essa pessoa é ansiosa, você sabe que essa pessoa sabe, essa pessoa é irritada, essa pessoa anda muito estressada, essa pessoa anda desconectada da realidade. Pega e manda essa live agora, nesse momento, agora, essa pessoa. Agora. Eu prometi que eu ia fazer essa live já há algum tempo, né? Que eu falei que eu ia revisar, na verdade, a live sobre ansiedade, mas eu quero que vocês tenham muita atenção, sobretudo, por favor, tenham muita atenção, porque essa aqui é uma live... eu não vou brigar hoje não tem patada, hoje não tem porrada, hoje não tem tiro, porrada e bomba, sabe? Hoje não tem nada disso. Hoje é... Ah lá, a galera colocou aqui já. Obrigado, minha cara. Colocou aqui tema. Hoje é ansiedade, beleza? Muito bom. Então é o seguinte, meus caros, deixa eu explicar isso pra vocês sobre a questão da temática da ansiedade. Deixa eu dar uma outra visão diferente pra vocês, para que vocês consigam, de fato, ter um gatilho para vocês se livrarem. Hoje, a ansiedade é uma entidade, né, que atinge aí, se não 100%, 98% da população. Sabe? 98% da população tem algum grau de ansiedade. É claro que a ansiedade, a gente tem sintomas ansiosos, a gente tem uma percepção ansiosa da vida e em casos muito graves a gente tem um transtorno de ansiedade generalizado. São casos que a gente tem que usar medicação e tudo mais, tem que ir pro psiquiatra, tem que tratar, certo? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né, num grau mais baixo, todos nós temos algum grau de ansiedade. E deixa eu explicar isso pra vocês perceberem, e eu quero que vocês vão comentando aqui pra mim, eu quero que vocês participem no chat hoje sobre essa questão da ansiedade. Presta atenção, o que é ansiedade por definição? A definição de ansiedade. A definição de ansiedade é um amputamento do presente, do momento presente, do aqui e do agora, né, desta realidade que a gente está vivendo, e eu sou transportado para um tempo alternativo e um local alternativo, seja no passado, seja no futuro, né? Por exemplo, o que é ansiedade? Ansiedade é quando eu tô aqui, né? Tô trabalhando, tô fazendo uma live, tô atendendo meus pacientes, e eu saio disso, e dentro da minha cabeça eu sou transportado para outro lugar, sou transportado para o passado. Ah, mas se eu não tivesse feito aquilo semana passada, se eu não tivesse lidado com aquela situação mês passado, se ano passado eu não tivesse resolvido aquilo, talvez agora estaria diferente. E eu começo a remoer aquela situação, eu começo a reviver, reinventar e reestruturar aquela situação que eu vivi no passado, certo? Nossa, mas se eu não tivesse feito aquilo semana passada, eu teria feito diferente, eu teria colocado assim, assim, assado, eu não teria perdido aquele dinheiro que agora eu não teria com esse problema que eu tô tendo agora. Entenderam?
Isso é ansiedade por definição. Ou no futuro, né? Nossa, semana que vem eu tenho que pagar tal conta, mas eu ainda não consegui o dinheiro, então eu vou ter que fazer tal coisa, então aí eu vou ter que esperar que tal coisa dê certo, depois pra mim ligar isso aqui, fazer tal coisa, pra mim... O que é o grande problema? E às vezes a pessoa acha que ela tá simplesmente fazendo um planejamento, ela não está. Ela não está fazendo um planejamento. Por que que não? Porque o planejamento, ele pressupõe somente coisas que dependem de você. E a pessoa ansiosa, ela tenta reestruturar o passado ou o futuro mediante coisas que não dependem dela, fundamentalmente falando. Você entende? Então, a ansiedade, ela transporta você para o passado ou te transporta para o futuro. Sempre assim, ou para os dois, né? Tem gente que tem ansiedade nos dois polos, certo? Tem gente que é mais passado, tem gente que é mais futuro, tem gente que é os dois. Tá entendendo? Então, assim, olha lá, o desenganos mil por aqui, tá vendo? Exatamente. Sabe, quando você começa a ficar desenganada da vida, você começa a não ter perspectiva, você começa a metrar frustrações para o futuro. Por frustrações que você teve no passado, que você não consegue resolvê-las dentro da tua cabeça, tu começa a colocá-las para o futuro. Entendeu? Se culpar pelo passado também é ansiedade, também se você ficar se culpando por aquele passado, por tudo aquilo que você viveu, você fica revivenciando aquilo, você fica se culpando, você fica se martirizando por aquilo. Isso é um sintoma ansioso? Isso é um sintoma ansioso e exatamente isso acaba se refletindo numa autocobrança excessiva. Ou seja, você começa a remoer aquilo de novo, e 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 de novo. Isso faz com que você fique completamente amputado da realidade. Você fica deslocado da realidade. Isso, então, eu quero que vocês coloquem isso, exatamente. Alguns têm ansiedade de passado, alguns têm, e fica nessa cobrança excessiva, alguns têm ansiedade de futuro e fica nesse planejamento que se frustra o tempo todo. Agora, presta atenção uma coisa interessante. O ser humano é um ser dotado de potências, ou seja, capacidades. E as potências só são transformadas em atos no presente, aqui e agora. Quando eu estou no presente, eu transformo potência em ato. No passado, eu não posso transformar nada, nenhuma potência, nenhuma capacidade minha em ato. Eu não posso porque aquilo já passou. E no futuro eu também não posso porque ele depende de um emaranhado de situações que são o que a gente diz caóticas. Ou seja, são situações que não dependem fundamentalmente de mim. Você entende isso? Então, se essas situações não dependem de mim, elas também não podem gerar uma mudança de potência transformadas em atos da minha parte. Então, eu não posso, Jorge, assim como qualquer um de vocês, nós não podemos mudar o passado e nós não podemos alterar um futuro. Por quê? Porque o passado já foi e o futuro talvez não aconteça. Às vezes você fala, Jorge, mas é que eu tô pensando no meu casamento e não sei o quê. Beleza, aí tu acorda amanhã, vai atravessar a rua atropelado e morre, filha. Então, assim, presta atenção no que eu tô te falando. O que é ansiedade? Ansiedade é essa necessidade de acessar esses dois tempos. A necessidade de acessar esses dois tempos e você não consegue. É óbvio que você não consegue. Nenhum de nós consegue. Só que você, o ansioso, ele insiste nessa tomada. O que é a pessoa que não é ansiosa? A pessoa que não é ansiosa é aquela pessoa que ela faz uma perspectiva do futuro. Nossa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, então seria bom se isso acontecesse. Mas talvez não aconteça, eu volto pro presente e vou viver a minha vida. Essa é a pessoa que não é ansiosa. Ou seja, você entendeu? Ela fez uma meditação rápida sobre o futuro, uma perspectiva, fez um planejamento rápido, fez um desejo, sobretudo, às vezes até uma oração, mas aí ela volta pro presente e fala, ok, vou viver a minha vida. E vou esperar que isso dê certo. Se não der, beleza, né? Vida que segue. Entendeu? Essa é a pessoa que não é ansiosa, que é o 0,001% da população. Tá entendendo? É o 0,1% da população. Essa que é a grande verdade. Ou então aquela pessoa no passado. Nossa, que pena que aquilo aconteceu. Ponto! Que pena que aquilo aconteceu. Ponto. Acabou. Daqui pra frente, né? A gente tem que mudar a perspectiva. Porque aconteceu. Aconteceu. Você entende? A água passou debaixo da ponte, né? O cachorro latiu. A caneta caiu. Ponto. Acabou. Passou. Sabe? Olhar para isso, declarar isso, né? É que é a grande sacada, já vou explicar isso aqui. Mas, de fato, a pessoa apegada ao passado ou apegada ao passado ou apegada ao futuro são exatamente as pessoas que vão ter esta inclinação ansiosa, entendeu? Então é a famosa doença do e se, o cara que tá no passado, mas se não tivesse acontecido isso, não sei o que, e ele fica milimetrando aquilo, ele fica tentando reacessar aquilo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como eu falei, vocês conseguem transformar potência em ato? Não conseguem. Vocês não conseguem transformar potência em ato. E se vocês não conseguem transformar potência em ato, qual que é o sentimento que brota no teu peito ao você tentar fazer essa conversão e não conseguir? Frustração. A frustração é um sentimento humano, que é uma espécie de morte. É uma experimentação da morte. É quando a gente tenta ter um ato de vida e a gente não consegue realizá-lo. A gente se frustra.
Você entendendo? A gente se frustra, porque era pra ter sido assim. Ah, se eu tivesse feito aquilo, mas aí eu volto pra realidade e aquilo não aconteceu e eu me frustro. Nossa, semana que vem eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Nossa, que bom seria se fosse assim. Aí eu volto pra realidade, aquilo não vai acontecer e eu me frustro novamente. Esses atos consecutivos de frustração, que é uma espécie de morte, sabe? O que isso vai causar em você? Vai causar sintomas depressivos. É por isso que a ansiedade, ela é sobretudo a mãe da depressão. Tá entendendo? Isso é muito sério, isso que eu tô falando aqui pra vocês. Isso aqui vocês não vão achar em livro de psiquiatria, sabe? E por quê? Porque isso aqui é muito mais clássico do que parece, sabe? Mas assim, isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. A ansiedade, ela sempre será a mãe da depressão, certo? Sempre será a mãe da depressão. Sabe aquele sintoma de frustração diante da vida? Essa pessoa, ela fundamentalmente, ela começou sendo ansiosa diante da vida. Ansiosa diante da vida. Tá entendendo? O que mais que a ansiedade causa? Porque, entende uma coisa, quando você está vivendo a realidade e você tenta fazer algo e aquilo não funciona e você se frustra, é uma situação. Mas dentro da sua cabeça você pode reviver esta mesma situação dezenas de vezes dentro de um único dia. Então esse sentimento de frustração, ele se alarga, ele dilata e é óbvio que a pessoa ansiosa, então ela vai ficar com absoluta certeza muito mais depressiva. Estão entendendo? Muito mais depressiva. O que é a crise de pânico? O que é a crise de pânico? A crise de pânico também ela descende da ansiedade. Também é um fruto da ansiedade. Você está ansioso, né? O que é a crise de pânico? Eu acho que a minha esposa vai me deixar. Eu acho que a minha esposa vai me deixar, a gente já não tem mais relação. E você imagina o cara tá dirigindo o carro dele. Isso aconteceu com um paciente meu. Tô relatando um caso real de um paciente que aconteceu com ele. Eu acho que a minha esposa vai me deixar, ele tá aqui dirigindo o carro e ele fica pensando naquilo. Nossa, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse tratado ela melhor, e agora ela já tá querendo divórcio e não sei o que, e tananã. E aí, sabe, e ele começa a ficar remoendo aquela questão da esposa dele. Nossa, se minha esposa me trair, se minha esposa me deixar, eu vou morrer, eu não vou conseguir fazer nada sozinho. Se minha esposa me largar, eu não sei mais o que vou fazer da vida. E ele começou a pensar assim, eu tô relatando um caso real. Isso é uma crise de pânico, né? Nossa, mas se minha esposa me deixar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu vou morrer, sabe? Quando ele fala, eu vou morrer, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dele? Eu vou morrer, eu vou acabar tendo um infarto. Nossa, eu acho que eu vou acabar tendo um infarto. Desse jeito eu vou infartar. E o coração dele começa a acelerar. Ele fala, caramba, eu acho que eu já tô infartando, na verdade, eu tô infartando. A minha esposa quer me deixar e eu estou infartando. E eu me convenço de que eu estou infartando. O peito começa a doer, o braço começa a adormecer, a mão fica dormente, ele começa a ter um suador e fala, cara, eu estou infartando, de fato eu estou infartando. Ele vai para o carro no meio da rodovia e me liga. Fala, Jorge, pelo amor de Deus, eu estou infartando. Ele estava infartando? Não, ele estava tendo uma crise de pânico. Ele estava tendo uma crise de pânico, certo? Tem alguns temperamentos que têm uma tendência maior, sim. Tem uma tendência, sim. Talvez os sanguíneos e os melancólicos tenham uma tendência natural a serem mais ansiosos. Isso aqui é uma verdade. Mas assim, não é nada 100% confirmado. É uma coisa que eu estou elaborando ainda. Depois eu vou falar mais sobre isso para vocês. Tá bom? Mas a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é isso. Olha lá. O que acontece? A crise de pânico, ela também, os sintomas depressivos, a crise de pânico, todos eles vão descender desta amputação da realidade que a ansiedade causa. Vocês estão entendendo? As doenças psicossomáticas também são todas elas causadas por um movimento ansioso. Por um movimento ansioso. Certo? Então assim, como é que eu faço para resolver a ansiedade, Jorge? Como é que eu faço para resolver a ansiedade? Presta atenção que isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental, senão vocês não vão conseguirem destravar a vida de vocês. Vocês não vão conseguir destravar a vida de vocês. Sabe? Ela desenvolveu ansiedade após ver minha mãe tentar suicídio 3 vezes. Eu imagino. Ou seja, você fica o tempo todo pensando, caramba, quando vai ser a próxima vez? E qualquer coisa que acontece, você já começa a milimetrar aquilo. Nossa, minha mãe vai fazer isso, vai fazer aquilo, ela vai tentar suicídio de novo e não sei o que, e talvez eu seja culpado, e você fica pisando em ovos. Pronto. Entenderam? Primeiro passo é isso. Eu preciso que vocês façam esse diagnóstico. É claro que eu não consigo atender todo mundo, mas eu preciso que vocês comecem a fazer um pouco desse diagnóstico dentro de vocês. Falar, caramba, talvez eu não tenha uma ansiedade grave, talvez eu não tenha crise de pânico, mas eu tenho sintomas ansiosos. Então eu preciso resolver isso agora. Isso agora, certo? O surto psicótico, ele tem alguns traços de ansiedade, mas não é simplesmente só ansiedade, não. O surto psicótico geralmente tem alguns outros elementos. Ansiedade fisiológica e ansiedade patológica. Boa pergunta. Como é que eu faço para fazer a diferenciação entre a ansiedade fisiológica e a ansiedade patológica? Não tem como. Não tem jeito. Não tem uma forma, uma metragem, uma régua que eu vou fazer medir. É por isso que a gente tem que tratar todas as ansiedades. Entende? É claro que quando que eu vou tratar ela com medicamento? Quando as técnicas de psicoterapia para a ansiedade não funcionam, aí a gente parte para a parte medicamentosa. Entenderam?
Então é assim que a gente faz. Agora, não tem como eu medir com uma régua esse paciente aqui, ele tá ansioso patologicamente. Não, esse ansioso, ele é um ansioso normal do temperamento dele, que é sanguíneo. Não dá pra saber. Não dá mesmo pra saber. Não tem como a gente fazer essa metragem. Então a gente aborda a ansiedade como um todo. Presta atenção. Isso aqui é importante. Isso aqui é importantíssimo pra vocês. Isso aqui é a solução. Isso aqui pode, de fato, transformar a visão de vocês. Isso aqui pode transformar a visão de vocês. Transformar completamente a visão de vocês. Então, olha aqui pra mim. Como é que eu faço para vencer o movimento da ansiedade? Né? Tem várias formas, tem várias técnicas. Né? Tem 1 milhão de técnicas. Né? O TCC tem 1 milhão de técnicas. A aplicação junguiana tem algumas técnicas. A psicanálise tem algumas técnicas. Né? E tem algumas técnicas clássicas também. Ou seja, tem 1 milhão de técnicas. Mas eu preciso que vocês entendam o fundamento da técnica. O fundamento mesmo da técnica. Certo? O que é, de fato, eu me livrar da ansiedade? É eu fazer uma inserção definitiva na realidade. Eu preciso me inserir definitivamente na realidade. Não aquilo que eu penso, mas aquilo que é. Eu preciso aprender a olhar para a realidade e declarar isto é ou isto não é. Eu preciso conseguir olhar, ver, sentir, cheirar, tocar, sentir o gosto, né? Experimentar e declarar aquilo que é. Declarar aquilo que é. Senão eu não vou conseguir me livrar do movimento ansioso. Tá entendendo? Senão eu não vou conseguir me livrar do movimento ansioso. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, né? Sobre essa questão da contemplação, né? O que de fato é o exercício de contemplação? O exercício de contemplação é quando eu olho para as coisas, olho para a natureza, olho para as pessoas, olho para o ser humano, olho para tudo aquilo que está diante de mim e eu declaro aquilo que eu estou vendo, sabe? Eu declaro enquanto uma verdade. O que é o processo ansioso? O que é o processo ansioso? Se eu falar pra vocês aqui agora, imagine, presta bastante atenção, isso aqui é um pouquinho complicado, mas se você prestar bastante atenção, isso vai virar uma chavinha na cabeça de vocês. Imaginem agora uma lata, imagine na sua cabeça, uma lata de energético, preta, com 3 garrinhas verdes na frente, com uns escritos atrás, né? Eu quero que você imagine isso. Você consegue imaginar a lata de Monster, do energético Monster? Você consegue imaginar a lata, consegue? Concorda comigo? Você consegue imaginar a lata. Se eu falar toda a descrição da lata, você vai imaginando aquilo. Só que isso é um poder imaginativo que você está usando. Se eu pegar a lata e te mostrar a lata, a quantidade de informações que você vai ter aqui são informações muito mais concretas. São informações que você não pode alterar na tua cabeça. Concorda comigo ou não? Tá entendendo o que eu tô falando? Você não pode alterar na tua cabeça essas informações que estão aqui. Se eu tiro a lata e eu não mostro pra vocês a lata, mas eu peço que vocês imaginem, as informações que estão na sua cabeça podem ser alteradas. Alteradas pelo quê? Alteradas pela circunstância que você está vivendo, alteradas por medo, alteradas por imposição, alteradas por alguma inclinação afetiva. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Concreto. Você tá lá, você é apaixonadíssima num fulaninho lá, no crush. Você tá lá, né, desejando aquele rapazinho e fala, cara, aquele ali é do meu modelo, do meu tamanho, meu número, nossa senhora, e não sei o que, e tu fica desejando ele. Tem um movimento afetivo sobre ele. E de repente ele passa olhando, e ele olha pra você, cruza o olhar contigo e segue a vida dele. O que você fala? Fala, caramba, ele me viu, ele me notou. Ou seja, você fez um processo imaginativo diante da realidade. Você pegou uma imagem da realidade, mas como isso estava já construído na sua cabeça, você aumentou isso ao seu bel prazer. Isso é um processo, presta atenção, isso é a origem do processo ansioso. Não estou falando que isso é ansiedade, mas isso é a origem do processo ansioso. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque o processo ansioso vai ser vencido a partir do momento que a gente se insere na realidade de volta. Quando a gente se insere no presente de volta, a gente declara o presente, a gente começa a se livrar pouco a pouco da ansiedade. Como é que eu vou me livrar da ansiedade? Isso, a gente tem que parar de conjecturar. Exatamente, dona Fabiana. Como é que eu faço isso? Como é que eu me insiro na realidade? Presta atenção. Nosso cérebro tem duas metades. Tem uma metade racional, e é uma metade que é processada pelos 5 sentidos, e uma metade emocional, que é processada por todo o nosso imaginário construído. Eu preciso transpor a coisa do emocional para o racional. Como que eu faço isso? Através da captação dos 5 sentidos. Eu preciso prestar atenção naquilo que é e declarar que as coisas são. Isso é. Sabe? A pedra é, o computador é, a minha vida é.
Eu sei que eu me lembro uma vez que o Ítalo fez uma aula como sair da quarta camada, e essa aula foi extremamente interessante, porque ninguém entendeu porra nenhuma, né? Foi muito legal, porque ninguém entendeu porra nenhuma. Um monte de gente veio me perguntar: Jorge, você assistiu a aula do Ítalo, não sei o que, como sair da quarta camada? Ninguém entendeu aquela porra. O Ítalo tá falando que a gente tinha que sair na rua falando que a pedra é, que o céu é, que a árvore é, e o povo saiu na rua falando: a pedra é, o céu é, e ninguém saiu da quarta camada, ninguém amadureceu, ninguém não adiantou porra nenhuma. Presta atenção. O que é que o Ítalo tá tentando ensinar ali pra vocês, mas vocês têm umas cabecinhas de ovo, vocês não conseguiram aprender? Ele tava falando assim: você precisa olhar para a realidade, experimentar a realidade e declarar aquilo que é. Aquilo que é. A pessoa chega pra mim e fala assim: ah, Jorge, a minha vida é sofrida. É a pessoa ansiosa. Olha a ansiosa chegando no meu consultório. Ah, Jorge, a minha vida é sofrida demais. Que não sei o quê, porque o meu marido isso, meu marido aquilo. Que nananana, e meu filho, e meu trabalho, não sei o quê. E chora, e é aquela coisa. E fica remoendo, e remoendo, e remoendo, e remoendo aquela situação. Eu falei: tá bom, agora vamos olhar pra realidade, filhinha. Você dorme numa cama macia? Durmo. Você come uma comida boa todo dia? Como. Você tá passando fome? Não, não tô passando fome. Beleza. Você toma banho quente todo dia? Tomo. Tá. O teu marido, ele não tá todos os dias presente como você gostaria, mas ele tá em casa, não tá? Tá em casa. Ele te deixou, assim, mendigando na rua? Não, não deixou. Meu marido tá em casa ainda. Às vezes é meio chato, mas é só ignorar. Concorda? Concordo. Tá, beleza. Seu filho tá sendo só criança, né? Igual, ele tá fazendo coisa de criança. Ele tá sendo chato, mas ele é criança. Porra, é um moleque. Ele tá fazendo coisas de moleque mesmo. Você concorda? Não é toda criança não faz isso? É, faz. Então, beleza. Então, teu filho tá sendo coisa de criança, então é um filho normal. O teu marido tá sendo chato, insuportável, mas você também é chato, insuportável. Talvez você precise melhorar pro seu marido melhorar também. Então, também não tem nada de anormal nisso. A sua vida é boa, sua cama é confortável, a água do seu chuveiro é quente, você tá comendo uma comida bacana. Porra, qual que é o problema da tua vida? E a mulher para e olha assim e fala assim: caramba, é mesmo. É mesmo. Você entende? Ou seja, é uma dificuldade dela conseguir olhar para a realidade e declarar aquilo que é. Eu preciso olhar para aquilo que é e declarar: isto é. Isto é. Se eu não conseguir declarar que isto é, a coisa não funciona. Entendeu? A coisa não vai, tu não vai conseguir se livrar desse movimento ansioso nunca. Nunca. Então, ó, presta atenção. Presta atenção. O que eu fiz com aquele paciente? Lembra do paciente do carro? O cara tava no carro: minha esposa vai me deixar, minha esposa vai me deixar, minha esposa vai me deixar, eu vou morrer se minha esposa me deixar, eu vou acabar infartando se minha esposa me deixar, eu acho que eu tô infartando, meu peito tá doendo, meu Deus do céu, eu tô infartando, eu não consigo mais fazer mais nada, meu peito tá doendo, meu braço tá adormecendo, esse é um infarto real. Ele para o carro no meio da rodovia e me liga. E me liga. Ele me ligou. Não tô de sacanagem, isso aconteceu. Ele me ligou: doutor, pelo amor de Deus, eu tô infartando. Eu falei: onde é que você tá? Ele falou assim: eu tô no meio da rodovia. Eu falei: puta que pariu. E eu escutando os caminhões passando. Ele parou no meio, no acostamento. Ele parou no meio da rodovia. Você entendeu? O que eu falei pra ele? Eu falei: filho, presta atenção. Olha pra frente. Olha pra frente. Tem rua na tua frente? Olha a pergunta idiota que eu fiz pra ele. Eu falei assim: tem rua na tua frente? Ele falou: tem uma rua na minha frente. Eu falei: que cor que é a rua? Ele falou: cinza. Eu falei: tá bom. Tem faixa pintada? Ele falou: tem. Que cor que tá? Amarela. Eu falei: beleza. Tem céu na tua frente? Tem. Que cor que tá o céu? Ele falou: azul. Eu falei: beleza. Tá tocando uma música, não tá? Ele falou: tá tocando uma música. Que música é essa? Ah, eu não conheço. Eu falei: presta atenção, você conhece. Que música que é essa? Ah, é daquela banda, não sei o nome da música. Ele: tá bom, tá ótimo. Eu falei: respirou mais fundo agora? Aí ele respirou e falou: eu tô melhor. Eu falei: o peito parou de doer? Ele falou: parou. Eu falei: agora liga o carro e tira o carro do meio da rodovia. Ele foi, tirou o carro do meio da rodovia, né? Respirou fundo. E aí acalmou e falou: caramba, o que aconteceu? Eu falei: você tava tendo uma crise de pânico. Você tava tendo uma crise de pânico. Só isso. Mais nada. Você estava desconectado da realidade. Você estava preso dentro da tua cabeça. Você entendeu? Então assim, isso chama-se aterramento. Uma das coisas que a gente precisa fazer quando a gente estiver nas crises graves de ansiedade: eu tô irritado, eu tô chateado, eu tô murmurando, alguma coisa assim. Vou dar um exemplo pra vocês, vou dar outro exemplo, né? Esses dias pra trás eu saí com a minha esposa. Saí com a minha esposa. E aí ela pegou e falou assim: ah, meu bem, depois que a gente resolver tal coisa, a gente vai lá na casa do padre. A gente foi na missa, perdão. A gente foi numa missa e a gente tava saindo da missa, né? E eu tava tudo bem até então. Ela falou assim: ah, a gente vai lá no padre agora, a gente vai ter uma aula, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ela falou isso, eu comecei a ficar irritado com ela. Naquele exato momento, eu comecei a ficar irritado com ela. Nesse exato momento. E aí eu fui remoendo aquilo. Pô, minha esposa, ela não sei o que. E eu fui tentando, né? E eu fui ficando grilado com ela. As coisas que ela ia falando, eu ia ficando cada vez mais irritado, mais ansioso, sabe? Ia ficando desconfortável com aquela situação. De repente eu parei pra analisar. Eu falei: cara, tem alguma coisa de errado. Quando eu vi que eu não tava no meu centro, eu vi que tinha alguma coisa de errado. Eu falei assim: deixa eu tentar analisar o que tá acontecendo. É que eu tô com fome.
não tô de sacanagem. Muitas das vezes as crises de ansiedade elas são causadas ou por dor, ou por sono, ou por fome. Só que a gente não consegue declarar que é isso que tá causando. Tu começa a brigar com teu marido, achando que o teu marido é um porcaria, e na verdade é só sono. Você começa a brigar com teu filho, enchendo o saco do teu filho, mas na verdade no fundo é só fome. Sabe? É só fome. Eu me lembro, a minha mãe falava muito isso quando eu era criança. Ela falava, come que passa, isso é fome. Cara feia pra mim é fome. Minha mãe falava assim. Mas no fundo, às vezes, muitas das vezes, o sintoma ansioso tá muito relacionado com fome, com dor, com sono. É uma deficiência fisiológica, mas como eu estou dentro da minha cabeça, a dor fisiológica que eu sinto, eu tô com vontade de ir no banheiro, eu tô com dor, eu tô com sono, eu tô com fome, eu tô carente. A deficiência fisiológica, ela transparece numa deficiência emocional. Porque eu estou amputado da realidade, eu não consigo declarar. Você entendeu? Eu não consigo declarar mesmo. Eu não consigo declarar que no fundo era só fome. Sabe? Você entendeu? E aí eu fui lá pra casa do padre, cheguei lá e ele falou assim, Jorge, tá tudo bem? Você tá com a cara meio amarrada. E eu consegui declarar, eu falei, caramba, eu tô com fome. Aí eu comi e melhorei. Melhorei imediatamente. Imediatamente. Você entende? É isso, ó, na declaração do que faz eles saírem da crise. Isso aqui é uma coisa importantíssima, né? No processo terapêutico, a gente sempre avalia isso. Como é que você faz para se livrar das crises? Como é que você faz? Geralmente são movimentos de aterramento, e esse movimento de aterramento é um movimento de declarar aquilo que é. É eu conseguir olhar para a realidade, não para aquilo que está na minha cabeça. É muito... Gente, presta atenção. Eu sei que isso parece difícil, mas não é. Sair da tua cabeça e declarar aquilo que está acontecendo na realidade é a única forma mesmo. Presta atenção uma coisa que eu vou te ensinar aqui agora. Qual que é o esporte que deixa a pessoa menos ansiosa? Musculação deixa a pessoa menos ansiosa? Deixa. E aí fala assim, Jorge, realmente, quando eu vou fazer musculação, eu me sinto bem menos ansioso. Por quê? Porque quando você está fazendo musculação, você está sentindo o músculo doer. E ao contrair o músculo e sentir o músculo doer, você foca no músculo doendo e não na tua cabeça. É óbvio que você fica menos ansioso. Tá entendendo? Por que yoga deixa as pessoas menos ansiosas? Porque yoga não é você ficar meditando. Yoga é você prestar atenção na sua respiração e na sua consciência corporal. Ou seja, você tá tendo que ter uma noção de visão e propriocepção. Só isso. Visão, propriocepção, um pouco de audição, que você tá escutando a sua respiração e só. Você tá exacerbando os sentidos. Você entende? O que eu fiz com aquele rapaz lá? Como é que eu inseri ele na realidade de novo? Eu falei assim, cara, fala o nome de 5 cores e fala o nome de 5 sons. Né, que você tá vendo e ouvindo. Depois fala o nome de 4 cores, 4 sons, 3 cores, 3 sons, sabe? Eu me lembro uma vez uma paciente minha, né, tá até aí, viu ela agorinha. Ela falou assim, doutor, tô tendo uma crise, não sei o que fazer, não. Era um problema com uma conta, se não me engano, eu não me lembro bem, né? Mas era uma conta que não sei o que, não conseguia pagar e tal, não sei o que, Olha lá. Aí, ó, é isso aí, ó, exatamente. Tá vendo? O que acontece? A Grace tá aí, ela é prova disso. Aconteceu isso com ela. Ela tava numa crise de ansiedade, não sei o que. Eu falei, faz o seguinte, presta atenção, escuta a minha voz, tira o sapato e põe o pé no chão. Como assim? Tira o sapato e põe o pé no chão? Meu Deus, eu tô falando assim que eu tô tendo uma crise aqui, tô falando que eu tô surtando aqui, você tá falando pra mim tirar o sapato e pôr o pé no chão. Tira o sapato e põe o pé no chão, sabe? Põe o pé no chão e agora empurra o chão pra baixo, como se você tentasse afundar o chão. Você consegue? Não consegue. É claro que tá firme, né? Beleza. Agora sente a temperatura do chão. Sente a frieza do chão. Tenta pegar alguma coisa no chão, joga uma caneta no chão e tenta pegar com o teu pé. Não tô de sacanagem. Quando você estiver irritado, ansioso, chateado, grilado, meio puto com a vida, sabe? Naquele remoendo aquele gatilho, tu joga uma coisa no chão e tenta pegar com o pé. Tira o teu sapato e vai tentar pegar com o pé. Você vai exacerbar o sentido da propriocepção e o sentido da visão e o sentido do tato. Você vai focar naquilo e aquilo vai desviar a sua atenção. Ao desviar a sua atenção daquele pensamento recorrente, você quebra aquele ciclo recorrente do pensamento. Aí você volta pro mundo. Você estabiliza. Tá entendendo? Você estabiliza. É simples assim. É simples dessa maneira. Tá entendendo? Se você chegar hoje nos livros mais vendidos lá, isso aqui que eu tô falando pra vocês faz parte do exercício de presença. Faz parte do exercício de presença. O exercício de aterramento é uma raiz do exercício de presença. Né? É um exercício da raiz de presença, sabe? Por que remoemos, sendo que a realidade é boa? Aí é que tá, dona Letícia. Olha isso, olha essa pergunta. Por que a gente fica remoendo, sendo que a realidade é boa? A realidade nunca é suficiente. Quando nós não temos um pensamento transcendente, isso é natural nosso.
Todo ser humano é assim. A gente não tem, geralmente, um pensamento transcendente. A gente não consegue olhar para o céu o tempo todo. Então a gente tem um olhar para o mundo. Um olhar imanente, ou seja, um olhar cru. Um olhar sobre a materialidade. E um olhar sobre a materialidade, ele nunca é suficiente. Nunca. A sua vida nunca vai ser suficiente. Você sempre vai achar que você poderia estar um pouco mais magra, um pouco mais rica, um pouco mais alegre, com uma pessoa um pouco mais bonita do seu lado. Você sempre vai achar essas porra, sabe? Por quê? Porque a gente é ansioso mesmo. E a gente olha pra realidade, a gente não consegue ser grato por aquela realidade que a gente tem. A gente não consegue estar satisfeito com aquela realidade material. Porque se a gente estivesse olhando pra realidade transcendental, a gente estaria satisfeito. Mas quando a gente olha sempre pra realidade material, a gente é apegado mesmo. A gente olha pra realidade material, a gente não fica satisfeito com aquela realidade material. E eu quero sair daquela situação. Eu quero abandonar aquela situação. E agora, deixa eu fazer uma explicação fisiológica pra vocês, do ponto de vista fisiológico, né? Porque tem gente que gosta assim, Jorge, eu entendi esse conceito filosófico da coisa, mas como é que é o conceito fisiológico? Tá bom, eu explico pra vocês, não tem problema. Presta atenção, a pessoa, ela quer sair daquela situação. Minha vida não é boa, o meu marido não é tão bonito quanto eu gostaria, eu não ganho tanto salário quanto eu gostaria. Você já chega no seu trabalho reclamando, nossa, meu trabalho é uma bosta, eu trabalho muito, eu ralo pra caramba, eu ganho pouco, não sei o que, e você fica remoendo aquela situação, remoendo. Isso é um sintoma ansioso, tá entendendo? Você fica remoendo aquela parada na tua cabeça. Meu marido é isso, meu marido é aquilo, você fica reclamando, sabe? Por que é que a tal da lei da atração funciona? Porque ao invés de você ficar reclamando, você começa a desejar as coisas pelo que elas são, pelo que elas podem ser. Ao invés de simplesmente ficar reclamando. Entendeu? Então, o que é o reclamar? O reclamar faz parte do sintoma ansioso. Você fica remoendo aquilo e reclamando e tal, e não sei o que, sabe? E essa coisa, essa vida ruim. Ou seja, você dá o tempo todo querendo fugir desta vida. O tempo todo abandonar aquele lugar onde você tá. Aquele casamento que você tá, aquele emprego que você tá, aquele sono que você tá, aquela fome que você tá. Você tá tentando abandonar aquela situação o tempo todo. E essa sensação de querer abandonar, isso gera um disparo de um neurotransmissor no nosso organismo que chama adrenalina. A adrenalina é um hormônio da fuga ou da luta. É óbvio que não é uma grande fuga, mas é uma inclinação à fuga. Então ele dispara uma pequena cascata de adrenalina. E a adrenalina, todas as vezes que ela cai, ela libera um segundo neurotransmissor chamado cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. O cortisol é o que vai consumir a sua dopamina, que vai consumir a sua serotonina e que vai te tornar uma pessoa cada vez mais ansiosa e cada vez mais depressiva. Vocês estão entendendo? É simples dessa maneira. É só assim. É só assim. Vocês estão entendendo? É simples desta maneira. Jorge, como é que você sabe que o cortisol... Isso é fisiologia básica, né? Mas assim, vocês conseguem perceber isso, sei lá, numa situação de roubo, num assalto. Você vai ser assaltado, não sei o que, a pessoa tenta te assaltar lá, não sei o que, você entrega, passa o celular e vai embora. Depois você sente uma dor tremenda no corpo, um cansaço, um mal-estar, um mau humor. O que é aquilo? É o excesso de cortisol que foi liberado depois que a adrenalina passou. Depois que o excesso de adrenalina passou, libera uma cascata de cortisol, que é o hormônio do estresse, fundamentalmente falando. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? De onde é que vem essa parada, né? O cortisol é mais alto pela manhã? É. Mas assim, o que acontece? Nas pessoas estressadas, ele fica continuamente alto o dia todo. Né? É um hipercortisolismo. Você quer ver outra coisa? O que é o burnout? O burnout é um hipercortisolismo crônico causado por um excesso de trabalho e uma queda no cuidado consigo mesmo, com sono, com alimentação, pronto. Ou seja, fundamentalmente falando, o burnout na verdade é um tipo de ansiedade também. O burnout também é um tipo de ansiedade mais grave, um tipo de ansiedade diferente, que é iniciado de uma forma diferente. Vocês estão entendendo? Então o que eu preciso? Eu preciso olhar para a realidade e declarar aquilo que é. A realidade é. Eu sei que já tem alguns minutos que eu tô falando aqui. Eu quero passar 3 técnicas pra vocês. Eu quero ensinar 3 técnicas pra vocês, sabe? E essas 3 técnicas podem resolver tanto a sua ansiedade quanto os seus sintomas depressivos. Não tô falando que isso aqui vai curar de unha encravada a falta de marido. É óbvio que não. Não vai curar de unha encravada a falta de marido. Mas isso aqui vai te ajudar. É um caminho, é um norte pra você começar. Então presta atenção, eu vou te ensinar 3 exercícios. Um exercício para você fazer todos os dias pela manhã. Um exercício para você fazer todos os dias quando você tiver crise, quando você estiver ansioso, chateado, grilado, puto, irritado, né? Qualquer coisa do tipo, certo? Ou você vai fazer um terceiro exercício que você vai fazer à noite, antes de dormir. Beleza? 3 exercícios que eu quero que vocês façam. Atividade física ajuda muito. Mas eu quero que vocês façam esses 3 exercícios, tá bom? Então presta atenção, pega a caneta, pega o papel e anota o que eu vou contar aqui pra você, que eu vou explicar aqui pra vocês. Por favor. Primeiro exercício. É o exercício pela manhã.
Vocês já leram aquele livro, alguns aqui já devem ter lido, aquele livro O Milagre da Manhã. Esse livro, O Milagre da Manhã, ele pega esse exercício e ele tenta florear ele, romantizar o exercício, não sei o que, nanana, mas fundamentalmente falando, é um exercício de presença total pela manhã, é só isso. O que é o exercício de presença total pela manhã que vocês têm que fazer todos os dias? Quando tu acordar, acordei, beleza, despertador tocou, qual é a primeira coisa que tu faz? Tu desliga o despertador e vai pro WhatsApp, certo ou não? Claro que não, tonto, larga de ser idiota. Você vai desligar o despertador e tu não vai olhar o WhatsApp, tu não vai olhar o Instagram, tu não vai olhar o Twitter, o Facebook, o TikTok, tu não vai olhar nada. Tu não vai dispor a sua rotina ao celular, não vai. Você vai desligar o despertador e aí você vai fazer o que a gente chama de exercício de presença total. O que é presença total? Eu vou exacerbar os 5 sentidos, os 6 sentidos. Eu vou exacerbá-los. Ou seja, eu vou me dedicar 100% a esses exercícios. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu presto bastante atenção? Eu vou olhar. Às vezes vai estar escuro ainda. Eu vou olhar ver se tem algum feixe de luz em algum lugar. Ah, achei um feixe de luz. O sol está entrando por ele. Legal. Você se atém ao sol. Agora eu vou executar a minha audição. Eu estou escutando alguma coisa? O barulho dos pássaros pela manhã. Certo? Barulho dos pássaros. Tem alguém conversando lá fora. Né? O barulho da rua. Beleza. Agora eu vou levantar. Eu vou sentir o meu corpo. Eu vou sentir o vento frio entrando pela minha narina. Certo? Eu vou sentir aquele gosto meio amargo na boca de amanhecido, né? Certo? Tu vai sentir a textura do lençol. Você vai se levantar. Entende? Então é isso. O primeiro exercício é isso. Eu vou aguçar 100% os meus sentidos. Eu vou escovar os dentes, eu vou prestar atenção no gosto da pasta de dente. Aonde que a escova tá indo. Eu não vou estar pensando em nada, mas estando presente. Presente. 100% presente. Entenderam? Esse exercício, você pode começar ele com 15 minutos. Os primeiros 15 minutos do meu dia vai ser assim. Depois dos primeiros 30 minutos, depois da primeira hora do meu dia vai ser assim. Quanto mais tempo você conseguir fazer, melhor. Isso aqui é como se eu estivesse malhando o seu córtex pré-frontal, que é exatamente o responsável para fazer com que você esteja mais presente e menos no imaginário. Tá entendendo? Então, como que você vai fazer? Novamente, tu vai exacerbar os 5 sentidos. É isso. Né? Quando acordar, você não vai pro celular, você não vai terceirizar a sua agenda ao seu celular, mas você vai prestar atenção àquilo que você está vendo, ouvindo, cheirando, provando e tocando. Beleza? Certo? Isso. Por que é bom, por que é importante os elementos naturais? Porque os elementos naturais, eles naturalmente, eles exacerbam a percepção humana. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre você acordar e escovar os dentes, e você acordar e ir lá pra fora e ver o sol nascer. O sol nascer, ele vai hiperestimular a tua visão. Os passarinhos cantando vai hiperestimular a tua audição, sabe? Enfim, tu vai recebendo aquilo, entendeu? Tu vai recebendo aquilo. A oração conta. Você pode colocar a oração junto. Pode colocar sim a oração junto, certo? Você pode colocar a oração inserida, né? Por quê? Mas que seja uma oração presente. Não aquela oração imaginativa, eu tô imaginando Deus. Não. Se coloca na frente de Deus. Se coloca na frente de um crucifixo. Se coloca na frente do sol. Se coloca na frente, né, de algo que te relembre uma coisa boa, divina, e faça a tua oração. Entendeu? Beleza? Como se você conversasse com Deus. Literalmente, como se você conversasse. Eu acho essencial você ter um crucifixo diante de você. Sendo muito honesto, muito sincero. O meu tá ali do outro lado, né? Só pra vocês. Deixa eu virar aqui esse negócio aqui só pra mostrar ali pra vocês. Ó, eu fico falando com vocês e o meu tá lá, ó. Tá vendo? Ali, ó. Aqui é minha cama, vocês estão vendo. Ali, ó. Tá vendo lá meu crucifixo? Eu fico olhando pra ele o tempo todo. Eu atendo os pacientes olhando pra ele. Porque quando eu preciso dialogar, quando eu preciso falar, eu falo olhando. Sabe? Eu falo, isso aqui me insere. Essa ação seria tipo mindfulness. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. O mindfulness é exercício de presença. Falado de uma forma bonita. O mindfulness funciona para ansiedade, funciona para produtividade, funciona para depressão. Por quê? Porque o mindfulness é exercício de presença. Os 7 hábitos da vida é o quê? Exercício de presença. Trabalhe 4 horas por dia, exercício de presença. Todos esses livros, todos esses livros são sobre a mesma coisa, sobre exercício de presença. Entenderam? Sobre você sair do imaginário e se instalar na realidade. Sair do imaginário e se instalar na realidade. Beleza? Então, pôr o pezinho aqui. Essa é a única forma. Essa é a única forma. Se vocês não fizerem isso, você não consegue se livrar desse processo ansioso. Não consegue. Não consegue. Entenderam? Pronto. Foi Santo Inácio que inaugurou o Mindfulness. Exatamente. Isso é verdade, meu cara. Exatamente, Lucão. Beleza? Vocês entenderam isso aqui? Então, esse é o primeiro exercício. Presença total. 15 minutos, depois 20 minutos, depois 30 minutos, vai aumentando. Segundo exercício é o exercício para as crises.
Exercício para as crises. Quando você estiver irritado, quando você estiver ansioso, quando você estiver chateado com teu marido, chateado com a tua esposa, chateado com os teus filhos, chateado com alguma coisa, tu vai fazer esse exercício. Sério. Às vezes você acorda de madrugada porque o teu filho tá enchendo o saco, você começa a ficar irritado com o teu filho. Faz esse exercício, vai funcionar. Como que tu vai fazer? Tu vai falar o nome de 5 cores, depois você vai falar o nome de 5 sons, depois você vai tirar os sapatos, colocar o pé no chão e sentir o chão e tentar empurrar o chão pra baixo. Presta atenção, isso aqui é sério isso, né? Ah, outra coisa, você também pode testar também os outros 2 sentidos, eu vou explicar pra vocês como. Então, você vai falar o nome de... visão e audição são os mais fáceis da gente usar. Então, você vai falar o nome de 5 cores que você tá vendo. Olha pra tua frente e fala, eu tô vendo dourado, preto, bege, azul e vermelho. Beleza. E o que eu tô ouvindo? Eu tô ouvindo um carro passar, eu tô ouvindo uma criança conversar, tô ouvindo uma moto passar ali também, o ar-condicionado tá fazendo barulho, o computador tá fazendo barulho e alguém ali dentro deixou um prato cair. Pronto. 5 sons, beleza? Depois eu vou falar 4 cores, 4 sons, 3 cores, 3 sons. Pode repetir, não tem problema, né? Então eu falo de novo o som do ar-condicionado, o som do computador, o som... 3 cores, 2 sons, 1 cor, 1 som, pronto. O que mais que eu posso fazer? Eu posso exacerbar o meu sentido gástrico, o meu sentido palatável. Eu falo muito para meus pacientes, arruma um pouquinho de gengibre. Não sei se vocês gostam de gengibre, né? Ou então menta, aquelas balinhas de menta bem fortes. Sabe aquelas balinhas de menta que chega, dói a canta da boca assim? Sabe, balinha de menta bem forte, ou então um gengibre, alguma coisa. Quando você começar a ficar irritado, ansioso, chateado, de lado, puto com alguma coisa, tu coloca um gengibre na boca e fica mastigando e sentindo aquele gosto do gengibre. Fica sentindo ele, sabe? Fica meditando naquele gosto. Que gosto interessante, que negocinho, essa textura aqui, esse gostinho enjoado aqui. Pronto, tu medita sobre o gosto daquela parada, sabe? Se tiver perfume, bate um perfume e vai sentir o cheiro daqueles perfumes. Se tiver flor perto de você, vai sentir o cheiro da flor, sabe? Vai sentir o cheiro dos outros, vai sentir o cheiro do teu marido, vai cheirar o cangote dele. Tá entendendo? Vai ficar gravado, vai ficar tudo gravado. Vai sentir o cheiro do cangote do teu marido. Isso vai te estabilizar, isso vai te aterrar. Isso vai te aterrar. Esses são os exercícios de aterramento. Entendeu? Esses são os exercícios de aterramento. Os primeiros são exercícios fundamentalmente de presença. Esses são os exercícios de aterramento. Cachaça serve? Cheirar cachaça é excelente, meu caro. Cheirar, mas não é sair tomando, não. Mas tomar um pouquinho pode também, né? Mas cheirar cachaça ajuda muito. É sério, sem sacanagem. Cheirar cachaça ajuda muito. Você quer ver um movimento interessante? Eu tenho certeza que vai ter uma galera que vai se identificar aqui. Não sei se vocês... tem muita gente que gosta de cheiro de combustível. Aí você vai pro posto e começa a sentir aquele cheiro de combustível e você fala, nossa, isso me alivia. E as pessoas acham que é o cheiro do combustível, que o combustível alivia, como se fosse uma droga que alivia. Não é o cheiro de combustível, não é uma droga que causa alívio. O cheiro de combustível não causa alívio, mas quando você se dedica ao cheiro, você se concentra no cheiro, você aterra. Você deixa de ficar ansioso, entenderam? É simples assim. Então é isso. Beleza. Entendeu? Olha lá, a galera acha o máximo pro posto de gasolina ficar cheirando o posto de gasolina. Por que funciona? Por que você acalma com isso? É porque se acalma porque você tá hiperestimulando o sentido do olfato. Só isso. Só isso. Simples assim. Você tá ficando mais presente e menos imaginativo. Ponto. Entendeu? Entendeu ou não? Olha lá, adoro o cheiro de álcool e gasolina. A galera tá toda surtada mesmo. Cheiro de tinta, lá. Essas paradas. A galera começa a surtar na maionese, mas é mais ou menos isso mesmo. Beleza? Então tá bom. Por isso que apertar um chaveiro com as chaves você para de querer vomitar na estrada? Exatamente, minha cara. Quando você aperta um chaveiro com as chaves, assim, você tá hiperestimulando o tato. Hiperestimulando o tato. Tem muito psicoterapeuta que fala assim, você quer livrar da sua crise de ansiedade? Você pega uma coisa pontuda, uma coisa que seja pontiaguda, uma caneta, e fica riscando aqui assim, ó, nos pulsos, assim, no braço, na parte interna do braço, vai fazendo uns riscos assim. Você tá hiperestimulando o teu tato, você tá olhando para aquilo. Isso vai fazer com que você se concentre naquilo. Faz com que você aterre. Isso chama técnica de aterramento. Aprenderam? Cara, é simples assim. Funciona para os 5 sentidos. É só fazer. É só fazer. Vocês vão ver como é que isso deixa... Isso serve para tudo, viu? Quando você estiver irritado, ansioso, porque às vezes você acha que está irritado, mas na verdade é só ansiedade. Você está irritado, você está chateado, você está puto com alguma coisa, você está remoendo aquele pensamento. Faz isso. Aterra. Volta. Volta para casinha. Beleza? E a última técnica, essa última técnica é uma técnica fundamentalmente para dormir. Por que que é comum entre os ansiosos não conseguir dormir? Por que que é muito comum entre os ansiosos não conseguir dormir? Por uma coisa muito simples. Porque a pessoa, quando ela é ansiosa, ela passou o dia trabalhando na cabeça dela. Mas o corpo dela não. O corpo dela ainda tá
tá tranquilo, o corpo dela não tá cansado, mas a cabeça dela tá exausta. Então é aquela pessoa que deita pra dormir exausta, mas ela não dorme. Por quê? Porque a cabeça continua trabalhando. Porque a gente dorme mediante um processo fisiológico corporal e não mental. Então ainda que a tua cabeça esteja exausta, né? Ainda que ela esteja completamente cansada, você vai chegar no final da noite, você não vai conseguir dormir. Você vai continuar remoendo aqueles pensamentos de novo. Entendeu? Certo? Então, o que acontece? Por que você tem que a gente tem que fazer? Essa técnica da noite, ela resolve muita coisa. Como que é a técnica da noite? Como é que você vai fazer essa técnica da noite? Presta atenção. Isso, o cérebro fica rodando. É horrível. Como é que você resolve essa técnica da noite? Essa técnica é de um fisioterapeuta. Esse é um fisioterapeuta austríaco que trabalhou pro exército alemão, né, na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra não tinha morfina pra todo mundo. Então os caras ficavam sofrendo no front, o cara tava baleado, esfaqueado, não sei o que, aquela coisa toda. Então ele precisava relaxar de alguma maneira. O que ele fazia? O que esse fisioterapeuta descobriu? Que se as pessoas contraíssem até um certo limiar de dor e depois soltasse, isso causava um alívio imediato por liberação de endorfinas e serotonina muscular. O que acontece? Como que eu faço isso para dormir? E aí isso aliviava a dor dos soldados que estavam lá no front, né, que não tinha morfina para eles, aliviava a dor daqueles soldados, aliviava e fazia com que eles dormissem também. Como que você faz? Então presta atenção nessa técnica. Você vai deitar para dormir. Tu fez a tua oração e deitou para dormir. Aí a hora que sua cabeça começa a remoer, você vai contrair dos pés à cabeça aos pares por cerca de 3, 4 segundos. Como assim? Faz aí agora. Do jeitinho que você tá, onde você tá aí agora assistindo, você tá me assistindo, você tá no hospital, você tá em casa, você tá fazendo comida. Do jeitinho que você tá aí agora, você consegue fazer. Você vai contrair os dois pés. Contrai os dois pés com força. Até um limiar de dor. A hora que você começar a sentir, por 3 a 4 segundos. A hora que você começar a sentir dor, 1, 2, 3, ok, doeu, você solta. Começou a doer, você solta. Beleza? Agora contraia as duas panturrilhas. Por 3 a 4 segundos. Com força. 1, 2, 3. Doeu. Parei. Beleza? Agora contrai as duas coxas. Contrai com força. Verdade. Põe tudo que você puder aí. Contrai. 1, 2, 3, 4. Doeu. Parou. Contrai o abdômen agora. Trava a barriga. Com força. 1, 2, 3. Doeu. Entendeu? Contrai o tórax agora. Trava o peito. 1, 2, 3. Força pra doer. Soltou. Depois as mãos. 1, 2, 3, 4. Pronto. Solta as mãos. Depois os bíceps agora. Vai. Faz aí. Eu sei que vocês estão fazendo. Faz. O bíceps com força. 1, 2. Com força pra doer. Aí beleza. Solta. Agora a boca. Fecha com a boca assim, ó. 1, 2, 3. Por último o olho. Fecha o olho com força. Com muita força. 1, 2, 3, 4. Beleza. Pronto. Entendeu? Você vai fazer isso quantas vezes? Você vai fazer isso 2, 3, 4, 5 vezes. A grada pode fazer também. As gradas podem fazer todas essas técnicas. Entenderam? Já relaxou ou não? Qualquer um que tiver feito só agora, só essa única vez, rapidinho, né? Chama técnica da contração. Qualquer um que tiver feito essa técnica rapidinho já vai ter sentido um alívio tremendo. Sabe? Serve pra cima de pernas inquietas? Serve sim. A pernas inquietas também é um sintoma ansioso. É quando você acaba dormindo, mas o seu cérebro tenta ainda trabalhar aquela ansiedade que você tava ao longo do dia. Certo? Vai estragar o Botox. Vai aí, tu vai lá e faz de novo o Botox, porra. Caralho. Relaxa, eu sei que relaxa. Essa técnica ela é excelente pra noite. Ela é excelente pra você conseguir dormir. Sabe? Também pode ser feita nas crises também. Nas crises de ansiedade ela também pode ser feita. Mas ela é muito, muito boa pra poder dormir. Beleza? Entenderam? Então é isso, meus caros. Eu vou embora, né? Já são 12h50, tem live do Mítalo agora também. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Essas 3 técnicas eu tenho certeza que isso pode salvar a vida de vocês, sabe? Então, se dediquem a elas. Eu vou deixar a live salva. Pega essa live e manda pra todo mundo, sabe? Manda pra todo mundo. Eu sei que foi uma live mais longa, mas é uma live necessária. Eu preciso que vocês vejam, eu preciso que vocês meditem sobre ela. Pratiquem essas técnicas, ensinem pras pessoas. Bocejeia lá, galera. A galera deu sono só de fazer uma única vez, sabe? Compartilha essa live, né? Manda pro pessoal pra gente poder resolver essa questão. Tá bom? Combinados? Fiz aqui, deu sono e preciso trabalhar agora. Muito bom, meu amigo. Então tá bom. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Muito bom. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Até a próxima. Depois mandem nas caixinhas lá as dúvidas. Falou. Fui. Tchau.